Maharaj ki jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj ki jai. Jai. Boa noite, Vaishnavas e Vaishnavis. Hoje vamos perguntar a Srila Puri Maharaj sobre o Dharma. Quando nós seguimos o Dharma, nós sentimos muito satisfeitos? Ou é possível também seguir o Dharma e ainda assim se sentir angustiado, triste? Jai, Hare Krishna. Então, Dharma basicamente significa o dever, né? Então, quando nós praticamos o nosso dever, nem sempre vamos estar muito alegres, né? Por exemplo, o Dharma de um kshatriya, de um guerreiro, é muito triste, às vezes. Porque ele tem que matar, às vezes um irmão tem que matar outro irmão. Bom, foi o que aconteceu na Batalha de Kurukshetra, né? Na Batalha de Kurukshetra, Arjuna, como um kshatriya, como um guerreiro, ele tinha que lutar. Ele tinha que lutar contra o seu avô, imagina, ele tinha que lutar contra os seus parentes, né? Isso para ele era muito sofrimento. Ele estava seguindo o Dharma, mas o Dharma dele era sofrido, né? Não era algo muito fácil, né? Então por isso que se diz o Dharma de um kshatriya, nesse caso, né, fala que o Dharma do kshatriya é terrível, né? Porque algumas vezes ele tem que matar um ente querido. Claro, naquela época, né? Mas se a gente for colocar mais nos tempos atuais, né? Por exemplo, o Dharma de uma mãe, né? O Dharma da mãe é cuidar dos filhos. Esse é o Dharma de uma mãe. A mãe, ela tem esse dever. O Dharma também é como uma ética, né? Ou seja, você deve ser ético. Isso é o Dharma, né? Dharma e ética são sinônimos, né? Então a gente tem que entender que o Dharma de uma mãe não vai ser fácil, né? Muitas vezes é difícil cumprir o Dharma. Então nós não podemos esperar que vamos praticar o Dharma e vai ser tudo muito, muito feliz, muito alegre, tudo, né? Muito fácil. Não. O Dharma ele pode ser difícil, o Dharma pode realmente nos levar a situações assim um pouco conflitantes, né? Mas o Dharma ele deve ser seguido, essa é a ideia. A gente não deve abandonar o Dharma, né? Então, o Bhagavad Gita ele fala que essa é a posição constitucional. Você segue o seu Dharma, não importa. Você pode, é melhor você morrer na sua posição do que você abandonar o Dharma, né? Essa é a instrução de Krishna, a instrução constitucional. Claro que vai chegar um momento, o Krishna ele vai dizer Saradharma Parityaja Maikam Sharanam Vraja, ou seja, abandona tudo, né? Simplesmente se renda a mim. Então a gente entende também que o Dharma, algumas vezes, ele vai ser abandonado para a satisfação de Krishna, né? Então nem sempre praticar o Dharma é uma situação muito feliz, nem sempre praticar o Dharma é uma situação fácil, né? Faz parte do Dharma, né? Essas dificuldades, ou seja, quando você cumpre os seus deveres, né, o Dharma ele vai ser difícil, né, de ser executado, né? Então por isso a gente tem que seguir o nosso Dharma. Claro, o nosso Dharma ele deve ser seguido, mas também a gente tem que entender o que é o Paradharma, que é o Dharma relacionado a Krishna, né? Ou seja, Savapunsham Paradharmo Yato Bhakti Adokshe. Ou seja, esse Dharma é superior, o Dharma que realmente a gente entende que é o Dharma que todos deveriam seguir. Então, nesse momento, né, o Dharma, o Dharma supremo, né, o Sanatana Dharma, também conhecido como Sanatana Dharma, ele jamais pode ser abandonado, né? Então isso a gente não pode abandonar. Por exemplo, a gente às vezes, na nossa realidade hoje, né, a gente pode pensar assim nos casais, né? Eles têm um Dharma,
claro, um Dharma. Mas se chega um momento, né, que a coisa fica tão difícil, né, que realmente não dá mais, né, então é melhor se abandonar esse Dharma, né, de ser casado e seguir a vida de outra maneira do que deixar de ser consciente de Krishna. Né? Então, o Dharma, ou seja, ele pode ser abandonado, né, quando nós vamos seguir o Paradharma. O ideal é que eles sigam juntos, isso pode também. Que a coisa se converja, existe uma conversão para um ponto só, que é a satisfação de Krishna. Né? Então, na realidade, qual é o objetivo do Dharma? Né? É que nós, em algum momento, possamos sentir uma atração, né? Shravana Kirtana. Tavat karmani kurvita nanirvita javata matkata shravanadova. Né? Ou seja, se você, enquanto não surgir uma atração por cantar o santo nome, enquanto não surgir uma atração por escutar Harikata, você tem que seguir o Dharma. Né? Você tem que seguir o seu dever. Né? Então, por isso, o Dharma nem sempre vai ser fácil. Ou seja, mas ele deve ser praticado. Né? Ou seja, então é muito melhor você seguir o Dharma, você seguir o seu dever, né? Do que realmente abandoná-lo por um capricho. Né? E tem coisas que nós não podemos abandonar. Não podemos. Por exemplo, a questão da mãe. A mãe, o Dharma dela ela tem um Dharma, claro, o Dharma do pai também, mas a gente fala da mãe porque a mãe ela tem a conexão dela, né, com o Dharma é muito mais forte. Né? Ou seja, a mãe precisa cuidar dos filhos, isso é uma coisa que não pode, ela não pode falhar nisso, né? Senão ela vai realmente incorrer em adharma, ou seja, em atividades que vão contra o Dharma. Isso gera reações, isso é uma coisa terrível. Né? Então todos temos responsabilidades nesse mundo material, né? E nós não queremos fugir dessas responsabilidades, nós temos que cumprir o nosso Dharma, né? Ser dharmáticos, ser éticos, isso é algo muito, muito importante. Mas entendendo que o Paradharma é o nosso objetivo, ou seja, o nosso objetivo é a prática do canto, a prática de escutar, né? Ou seja, isso é muito mais poderoso, né? O Dharma supremo, o Sanatana Dharma. Né? Então nós estamos interessados nisso, interessados em cumprir um Dharma que vai o quê? Que vai satisfazer a Krishna. Né? E nesse sentido, o Dharma ele vai ser sempre feliz. Ou seja, feliz no sentido que você está fazendo algo para a sua alma. Né? E aparentemente pode ser que não esteja tão feliz assim. Né? Mas isso não é culpa do Paradharma, não é culpa do processo em si, da Bhakti Yoga. Isso a culpa é sua culpa. Ou seja, ninguém pode realmente escapar disso. Ou seja, de ter uma culpa, de não estar praticando de uma maneira apropriada, de não seguir os preceitos, né, do Bhakti Yoga. Então nós vamos sofrer com isso. Mas o sofrimento dentro do Paradharma, né, ele vai cada vez mais te aproximando, né, de uma plataforma de mais entrega. Ou seja, quanto mais você dá, quanto mais você se sacrifica, mais você consegue se aproximar desse aspecto supremo. Então, Dharma, que nos causa uma certa infelicidade, né? Ele é bom, assim, em certo sentido ele é bom, porque ele purifica a nossa existência. Né? Quando nós praticamos o Dharma e ainda assim nós estamos sofrendo com isso, é melhor sofrer com esse Dharma do que abandoná-lo de uma maneira caprichosa. Né?
Só no sentido que quando você realmente não consegue praticar o Dharma Supremo. Aí nesse momento você tem que repensar. Às vezes é melhor abandonar o Dharma, ou seja, abandonar a sua situação relativa, para realmente se abraçar num plano mais absoluto. Então sempre cada caso é um caso, né? Mas o Dharma em si, ou seja, a prática do Dharma, a prática do nosso dever, ser ético, ser correto, né? Isso nós deveríamos tentar seguir, ainda com sofrimento, né? Ou seja, nem sempre vai ser fácil, né? Nem sempre vai ser um caminho de flores, né? Então, ser ético, ser dharmático, né? É algo difícil, não é fácil. Entretanto, a esperança é que isso purifique, né? Isso nos ajude a entender a nossa posição, né? Então, quando nós praticamos o Dharma, nós queremos chegar a uma posição superior. O Dharma ele nos leva para isso. Você pratica o Dharma e, de certa maneira, o Dharma ele vai te purificando e você consegue, né, em um determinado momento, né, praticar o Bhakti Yoga, ou seja, porque o Dharma ele leva ao Bhakti Yoga. É essa a ideia. Ou seja, você ser virtuoso, você praticar o Dharma sem desenvolver nenhum apego ao Bhakti, não tem nenhuma função. Você não, na verdade, você não precisaria disso, né? Mas, num aspecto externo, num aspecto relativo, nós deveríamos sempre praticar os nossos deveres, ainda que eles sejam executados com certo sofrimento. Então nós não estamos buscando, né, facilidades, né? Ou seja, com o Dharma, a prática do Dharma não significa que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser feliz, que você vai conseguir uma plenitude. Não. O Dharma é uma purificação. Quando você pratica o Dharma, você vai se purificando, né? E cada vez mais você vai se aproximando de algo que vai valer a pena, né? Você só abandona o Dharma, né, na situação que realmente você não consegue praticar o Bhakti, né? Então, nesse caso, você poderia abandonar o Dharma, né? Assim, sei lá, abandona o Dharma para praticar o Bhakti. Aí sim. Aí não tem problema, é o que Krishna fala, Sarva Dharma Parityaja. Você abandona tudo. Ma Suchaha. Não temas, porque você pode realmente... por exemplo, né, o Dharma do filho é cuidar do pai, cuidar da mãe, né? É um Dharma dele, porque ele tem uma responsabilidade, né, com seus pais, com suas mães, sei lá. Mas se chega um momento que isso vai te atrapalhar tanto na sua vida espiritual, então, de certa maneira, você pode abandonar isso e as reações pecaminosas que você teria ou terá, sei lá, que sofrer por isso, né, elas vão ser completamente eliminadas, porque Krishna ele fala que você não tem que ter medo, porque ele vai te proteger, né? Ele falou, eu te protejo dessas reações, ou seja, de alguma falta que você tenha, que você vá cometer, eu vou te proteger isso, não temas, né? Então Krishna está explicando isso, né? Então abandonar o Dharma significa algo que em alguns momentos podemos fazer não por uma comodidade, mas para que nós possamos praticar Bhakti com mais intensidade. Isso pode acontecer. Guru Premananda.